Cuidado para não generalizar informações sobre residência estudantil. Olá, aqui é a Bárbara Lopes e hoje eu vou falar para vocês sobre um tipo de acomodação específico, para intercambistas, que é a opção de residência estudantil. A gente já falou e muitas pessoas conhecem a opção de casa de família, além da casa de família, existem outras opções de acomodação sim, tá? A mais comum depois de casa de família é residência estudantil. O nome pode variar um pouquinho, tá, gente? Então, às vezes algumas escolas chamam de residência estudantil, outras de apartamento compartilhado, outras de casas compartilhadas. A verdade é que tem uma variação realmente muito grande em nomes, mas basicamente é uma acomodação onde estudantes dividem a mesma acomodação. Resumindo, é isso, tá? Então, por que eu comecei o vídeo aqui falando pra vocês não generalizarem informações? Porque é o seguinte, gente, quando a gente oferece casa de família, a gente não tem especificamente uma casa de família que já tá ali determinada, que já tá ali pronta pro aluno já escolher, e aí a gente sabe exatamente o que tem, o que não tem, onde é, não. Então, casa de família é definido, exatamente a casa que ela vai ficar, que a pessoa vai ficar, tipo, muitas vezes uma semana antes do embarque do aluno. Já a residência estudantil, normalmente, ela já é definida, pode ou não ser definida, mas no geral ela já é definida. Então, quando você tem já uma acomodação específica ali determinada, o que acontece? Você já tem que passar as informações daquela casa, daquela residência, daquele apartamento estudantil, porque caso contrário, o seu cliente ele vai se sentir que você não está passando as informações corretas para ele, ou que ele não está sabendo onde ele vai ficar, então gera uma certa insegurança no cliente. Então, casa de família, quando ele me pergunta assim, Bárbara, mas a minha casa de família vai ter máquina de lavar? Eu falo assim, na maioria tem, mas se não tiver, funciona assim, assim, assim. Então eu explico pro cliente. Na residência estudantil não tem muito como eu falar isso, porque ou tem ou não tem, Então, assim, é importante nesse caso, nesse tipo de acomodação, quando você for oferecer pro seu cliente, você realmente tentar entender, o perfil dele para oferecer a melhor opção de residência e aí sim adentrar, sim, falar exatamente as informações e as características daquela residência estudantil específica, tá bom? Então, gente, primeira coisa, um geral sobre residência, existem residências que muitas vezes quem não trabalha ainda com intercâmbio pode ter essa visão, que é a visão que normalmente os alunos têm. Então, quando a gente fala, primeiro, residência estudantil, dá aquela impressão, de ser uma construção grande, então uma acomodação bem grande, ou um prédio bem grande, onde tem vários quartos, onde tem uma recepção, onde tem de repente um letreiro ali no começo. Então a gente imagina, num primeiro momento, aquelas residências estudantis americanas mesmo, que é bem isso. Então tem muitas vezes ali os armarinhos para guardar as coisas, então a gente imagina uma coisa gigante. E o que acontece? Em alguns países, em algumas escolas, até é desse jeito, mas em outras não. Então, por isso que eu falo, cuidado para não generalizar, tá? Então, quando você for apresentar, essa opção de acomodação para o seu cliente, tenha certeza que você sabe como é aquela acomodação, aquela residência daquela escola, porque às vezes não é nem país, é de escola para escola que varia, tá? Então, o que acontece? Tem sim residências dessa forma que eu descrevi, então grandes, às vezes com 200, 150, 200 quartos, recepção, área de convivência, sala de jogos, aquela coisa bem grande assim. Então sim, existe esse tipo de acomodação. Existem outras escolas, outros países, outras escolas no geral, que aí já oferecem residências um pouco menores, que às vezes podem ser até casas mesmo, que tem às vezes 5, 6 quartos ali de estudantes, e aí tem a cozinha, a sala e os banheiros compartilhados. Que até se a gente explica esse tipo de acomodação aqui para os nossos alunos, para os brasileiros, eles podem até virar pra gente e falar assim, mas é tipo uma república? Nesse caso é tipo uma república, porque é uma casa, não tem recepção, não tem uma pessoa que fica ali tomando conta no geral, e aí são vários alunos, normalmente passa uma pessoa, às vezes diariamente, às vezes semanalmente, depende, pra realmente entender se tá tudo bem, se tá todo mundo certinho, se não tá tendo nenhum problema.
Existem lugares que são ainda menores, sabe? Que às vezes vai um apartamento mesmo com 2 quartos, e aí esses 2 quartos tem os estudantes dividindo ali o apartamento. Então assim, tem muita variedade. Então assim, você precisa deixar claro isso pro seu cliente. Então, num primeiro atendimento, que você ainda não sabe para onde ele quer ir, que escola ele quer, que destino ele quer, então você pode fazer a diferenciação dessa forma. Olha, a gente tem casa de família, onde você fica na casa de uma pessoa onde mora no país, então você vai dividir a casa com pessoas que moram lá, né? Você vai ter o seu quarto individual e o restante da casa ali é compartilhado. Ou a gente tem a opção de residência estudantil, onde só tem alunos, né? Então são alguns quartos onde compartilha também as áreas, né, as áreas em comum, e nesse caso não tem pessoas locais morando lá. Em princípio é isso, tá? E aí depois que você entender o país, entender a cidade, entender a escola, aí você entra em detalhes. Olha, a acomodação é assim, grande, a acomodação é pequena, às vezes é dentro do próprio, às vezes é até dentro da própria escola, muitas vezes não. Então, muito cuidado mesmo. Então, a partir do momento que você filtrou o cliente, entendeu o país, entendeu a cidade, entendeu mais ou menos a escola, aí sim você começa a colher informações daquelas residências específicas e aí você começa a passar para o seu cliente. E é muito importante, deixa muito claro como a residência é. Por quê? Às vezes os consultores falam assim pra mim, mas Bárbara, o aluno nem me perguntou, eu falei que era residência, ele nem me perguntou detalhes. Ok, gente, às vezes ele não perguntou porque ele leu que era de um jeito, ou um amigo falou que era de um outro jeito, e ele tem aquilo na cabeça dele. Se você não explica como é, ele fica continuando mantendo aquela expectativa, né? Então é aquilo que eu sempre falo, gente, tudo é sobre expectativa. Então, se ele tem uma expectativa errada, ele vai, chega lá é diferente, ou até antes de ir, de repente você manda os documentos e ele descobre que é diferente, ele vai ficar muito bravo, entendeu? Então, de toda forma, deixa claro como é a residência, qual o tamanho, quantas pessoas, qual é a questão de nacionalidade ali também. Então assim, é muito importante que você deixe tudo bem explicadinho ali pro seu cliente, tá? Mas resumindo, gente, as residências, né, no geral, o que acontece nelas? Qual é a diferença delas para casa de família, né? Nas residências, como eu disse, normalmente não tem pessoas da família, não tem uma família morando junto, então são só estudantes. Mesmo assim, existem exceções, tá? Canadá, às vezes tem algumas opções de residências onde o próprio dono da casa mora junto na residência. Irlanda tem algumas opções também, então não é exatamente uma regra, mas normalmente é assim. Mas mesmo que de repente o dono more na casa, ele não se envolve como uma casa de família. Ele fica na dele ali, então é bem mais para os estudantes ali mesmo, tá? O que acontece? Residência estudantil. O aluno, no geral, ele tem muito mais liberdade. Então, ele, assim, ele não que na casa de família ele não tenha, mas assim, não tem ninguém que mora ali. Então, assim, todo mundo é de igual para igual, né? Então, os outros alunos têm o mesmo direito que ele. Então, ele não se sente invadindo o espaço de alguém. Ele normalmente costuma ficar um pouco mais tranquilo, porque todo mundo ali tá nas mesmas condições da residência. Não tem ninguém que é dono, né? Então, normalmente essa é uma das vantagens que os alunos veem. Então, é interessante. Normalmente tem pessoas assim, costuma ser pessoas mais jovens, pessoas normalmente mais animadas, então quem vai pra residência normalmente gosta mais de sair, de festa, de agito, de ficar conversando. Então assim, se você pega um aluno às vezes muito tímido, ou um casal, uma pessoa que tá indo mais pra focar no estudo, não quer exatamente muita festa, muita coisa, a residência talvez não seja exatamente pra essa pessoa, porque a residência tende a ser mais desanimada mesmo assim, tá? Que mais? Residências no geral ficam mais próximas da escola ou fica dentro do próprio campus, né, do próprio prédio da escola, ou às vezes fica mais próximo, mas às vezes dá pra ir andando, às vezes tem até que pegar ônibus, como eu disse, varia, mas assim, no geral fica mais próximo do que as opções de casa de família, então essa é uma grande vantagem. Outro ponto, o aluno ele tem a possibilidade de conhecer pessoas do mundo todo. Então, no geral, dentro da residência estudantil tem muitas pessoas de vários lugares do mundo que estão ali para estudar. Então, é legal que você convive com muito mais gente, conhece muito mais gente, conhece culturas novas, né? Então, isso também é bem interessante. Porém, também tome cuidado, porque dependendo do país e da cidade, pode ser que não tenha um mix tão grande na residência. Porque existem algumas características de alguns países específicos que
que gostam mais de residência. Brasileiro, por exemplo, é um deles. Então, quando eles procuram um intercâmbio, muitos brasileiros gostam de residência, porque gostam de ficar mais tranquilos, gostam de aproveitar. Então, realmente, assim, tem esse tipo de situação que, assim, por exemplo, brasileiro muito, o pessoal aqui da América do Sul muito. Então, às vezes você vai falar pro seu cliente que ele vai conhecer pessoas do mundo todo e pode ser que ele chegue nesse determinado país e, né, nessa determinada residência e tenha, tipo, 80% de brasileiros. Pode acontecer. Então vai depender de cada país, de cada cidade, tá? Então no geral é bem isto, mas cuidado exatamente com o tipo de opção que você vai oferecer, tá bom? Bom, o que mais de questão? Ah, outra coisa, na residência o aluno ele tem total liberdade para cozinhar, então sempre tem as cozinhas compartilhadas, então os alunos normalmente se juntam, dividem as compras, né, cozinham juntos ali, então assim, acaba economizando um pouco porque cozinha todo mundo junto, por outro lado já vira uma atividade social, né, porque cada dia um cozinha, então assim, tem essa vantagem, às vezes em casa de família as famílias não permitem exatamente que os alunos cozinhem, né, então tem essa questão também que é importante deixar claro. E os quartos normalmente em residência estudantil, eles tendem a ser compartilhados. Então, assim, até existe residência que tem o quarto individual, mas normalmente esse quarto individual ele é tipo muito mais caro do que o compartilhado. A maioria dos alunos que optam por residências acabam ficando em quartos compartilhados. Aí depende da escola, depende da residência. Às vezes é só com mais uma pessoa, às vezes é com 3, 4, às vezes 5, 6. Tem residência que eu conheço que tem até 12 pessoas no mesmo quarto. Então pode ter essa variação, que também é bom deixar bem explicadinho ali pro seu cliente, tá? E às vezes as residências, dependendo de como for, tem áreas em comum, às vezes tem área de jogos, às vezes tem alguma área ali de televisão, onde o pessoal fica conversando. Então é legal que pra amizade, então assim, pra quem tá indo pra fazer amizade, pra conhecer pessoas novas, com certeza a residência estudantil ela é bem interessante, na maioria dos países, né? Porque como eu disse, existem residências que são bem pequenininhas, 1, 2 quartos, e aquilo lá é residência e quase não tem tanta convivência assim. Só é um pouco menos contato com família, né, no caso de família, mas tende a ser meio que cada um por si. Por isso que é importante checar como é o perfil do cliente, checar como é a residência e ver se bate, tá certo? Por outro lado, gente, a residência estudantil tem outros pontos, né, que não são tão positivos assim, né? Depende também de quem vê. Eu costumo falar que depende de cada perfil de cada cliente. Mas, por exemplo, residência estudantil, ela normalmente, assim, 90% dos casos, ela é mais cara que casa de família, tá? Salvo algumas exceções, por exemplo, Irlanda normalmente costuma ser mais barata, mas são essas residências, essas casas, né, mais repúblicas mesmo. Acho que só a Irlanda, assim, que no geral é mais barata. Um ou outro pode ser um pouquinho mais barato casa de família, mas, um ou outro pode ser mais barato residência, mas exceção. A maioria mesmo, a residência estudantil ela é bem mais cara do que a casa de família, e não inclui refeições, esse é outro ponto, né? Então você tem que cozinhar. A casa de família ela tende a ser mais barata e já inclui refeições, tá? Ficando em residência estudantil, outro ponto também importante a destacar é que o aluno ele não vai conviver com pessoas que falem o inglês de uma forma bem avançada, né? Quando ele fica em casa de família, mesmo que a família não seja nativa, ela já mora lá há bastante tempo, então ela já fala o inglês muito melhor do que os alunos que vão dividir às vezes a residência estudantil com você, porque pode ser que você chegue lá, o aluno chegue lá na residência e só tenha pessoas de nível básico, e aí mesmo que ele tenha intermediário, ele às vezes não vai conseguir praticar tanto o idioma, vai ficar meio que, né, no básico ali, não vai conseguir avançar tanto, né, então tem esse ponto também. E também o aluno ele não convive muito com a cultura local, né, porque mesmo que a família não seja nativa, estando em uma casa de família, você está em contato com o que eles fazem no dia a dia, como são as coisas, como são as compras, como são os canais de televisão, o que eles fazem, o que eles conversam, né? Então tem essa diferença. Já em residência estudantil ele tem contato com todas as culturas, mas muito menos com a cultura local lá mesmo do país onde estiver indo, tá certo? Então é importante deixar isso tudo bem claro. Como eu acho que deu pra perceber, né? O perfil de quem quer casa de família é bem diferente do que quem quer residência estudantil. Então, no geral, o cliente ele tende já vir pedindo, sabe? Quando você explica essas diferenças, ele já escolhe um ou outro. Então é bom você deixar isso bem claro assim pro seu cliente, para ele entender o que ele vai encontrar ficando em uma residência estudantil, tá? Então assim, dando um resumão, para que tipo de perfil é a residência? É para aquele aluno mais animado, que gosta de conversar, que não liga tanto para barulho, porque às vezes vai estar dormindo, vai ter pessoas conversando, então assim, tem esse agito
um pouco maior, quer conhecer o máximo de pessoas possível, quer sair o máximo que puder, quer ter aquela liberdade um pouco maior, se sentir em casa mesmo. Então a residência, ela é sim desenvolvida, que não liga para cozinhar, que não liga de dividir, né, o espaço com outras pessoas. Então a residência estudantil é para esse tipo de aluno, tá? Existem regras na residência? Sim, existem. Cada residência tem sua regra, tá? Depende muito da forma que ela é, mas no geral não é permitido levar pessoas de fora para dentro da residência. Então, por exemplo, vamos fazer uma festa na residência, não pode, né? Ou somente com as pessoas que estão lá dentro, mas não pode trazer pessoas de fora. Tem sim a regra de limpeza muito forte, né? Até porque são muitas pessoas, se eles não mantiverem isso, o negócio não anda. Então, sabe, usou, lavou, não deixar a louça na pia, eles ficam no pé mesmo em relação a isso. Tem até residências que são bem chatinhas, sabe? Deixou um copo, opa, eles já estão chamando, né, a atenção. E é justamente para manter a limpeza, manter a organização, para que todo mundo se sinta feliz, né, se sinta tranquilo ali. Questão de também manter o seu próprio quarto limpo. Então normalmente as residências têm sim limpeza nas áreas em comum, mas o seu quarto cada um toma conta, cada um cuida, até porque para alguém entrar e limpar com aquele monte às vezes de mala e tal, então normalmente cada um cuida do seu quarto, das suas coisas. Barulho também, eles pedem, né, para não fazer barulho até tarde, realmente ter esse respeito uns com os outros, então eles também vão ficar mais de olho nisso. Mas por outro lado, o aluno pode chegar a hora que ele quiser, não tem hora específica, né, ele tem sim permissão, né, a chave ali para entrar e sair a hora que ele realmente bem entender, não tem muita regra de a hora de cozinhar, cada um cozinha na hora que quer, tem essa liberdade, né, então assim, essas normalmente são as regras, não são muitas, gente, eu diria que eu sempre falo que regras de acomodação não são regras, né? São regras de boa convivência, né? Só formas de agir para que o outro também, né, se sinta confortável e você não acaba atingindo a forma como o outro também, né, quer ficar bem ali na acomodação. É mais realmente isso, é boa convivência, tá? Em relação a períodos, né? Normalmente a residência estudantil costuma, não é regra, tá? Mas costuma ter um período mínimo de reserva. Então, às vezes não pode ser só uma semana de reserva de acomodação de residência estudantil. Às vezes tem que ser no mínimo 2, às vezes no mínimo 4. Tem até residências que é no mínimo 3 meses, né, 12 semanas, então fica bem de olho quando você for montar o orçamento ali pro cliente, se não tem esse mínimo ou máximo, né, de semanas de reserva, para que fique bem certinho, você não faça a venda errada, tá? A adaptação nesse tipo de acomodação costuma ser bem simples, bem tranquila, se vocês oferecerem pro perfil certo. Eu diria que toda acomodação ela é fácil de se adaptar se for pra pessoa que tem um perfil para aquele tipo de acomodação, por isso que entender o perfil faz todo sentido antes de oferecer a acomodação, tá? O único ponto que eu acho que a residência estudantil ela é bem assim mais chatinha para nós consultores de intercâmbio, o que que é? É a questão da disponibilidade. Então pensa assim, gente, casa de família, tem um monte de casa de família, dificilmente não tem disponibilidade em casa de família, a não ser que o aluno venha e te peça assim para embarcar em menos de um mês, aí pode ser que não tenha, mas normalmente tem. Residência estudantil, como às vezes uma residência, ou vai que seja 2, 3, mas cada uma é específica, cada uma tem sua característica e tudo mais, ela lota muito fácil. Então o que acontece? Você não pode vender um pacote de intercâmbio antes de consultar a disponibilidade se a acomodação for residência estudantil. Se for de casa de família, aquilo que eu te falei, super tranquilo, mas se for residência estudantil, você tem que consultar antes. Então isso gera um trabalhinho a mais. Então vamos supor que você ofereceu ali uma residência estudantil para o seu cliente, ele gostou. Às vezes você não pode vender ali naquele momento, mesmo que ele queira comprar. Então você tem que checar a data que ele quer fazer isso. Aí você consulta a escola confirmou para a data certa, aí você vai lá e consegue efetuar a venda para ele. Agora, se o seu cliente não tiver data ainda específica, não souber quando ele vai, você até pode efetuar a venda, o seu cliente pode ir pagando, contanto que você deixe muito claro que a acomodação depende muito de disponibilidade. Ou seja, pode ser que quando ele tiver a data, pode ser que não tenha, então você
pede a data, quando ele tiver, consulta, tem, ótimo, não tem, ele já tá ciente que talvez ele vai ter que mudar para uma outra data ou até mudar para um outro tipo de acomodação, tá? Então a disponibilidade ela tem que ser checada sim. E gente, é muito fácil não ter disponibilidade, principalmente se são residências muito concorridas, né? Se todo mundo quer ficar naquela residência, se é uma residência super bacana, então realmente tem essa questão aí da disponibilidade, tá? Então toma muito cuidado com isso. Agora, um ponto muito positivo para o seu cliente que eles amam é que normalmente, na maioria das escolas, o aluno ele já sabe o endereço da residência dele. Então, casa de família lembra, né? Só uma semana antes do embarque que ele vai ficar sabendo o endereço, qual é a família, onde é. No caso de residência, ele normalmente já sabe na hora que ele fecha qual é o endereço, qual é a acomodação, né? A residência exata que ele vai ficar, como é, já é possível mandar fotos. Então, o cliente ele já tem aquele gostinho assim de saber onde ele vai ficar, ele costuma ficar mais tranquilo. Então, para uma pessoa às vezes mais insegura, que não quer esperar tanto, ou mais ansiosa, né? Que não quer esperar tanto para saber onde vai ficar exatamente, a residência também pode ser uma ótima opção. Mas isso, gente, eu tô falando na maioria dos casos, tá? Existem sim algumas escolas que vendem residência, principalmente o que eles chamam de apartamento estudantil, né? Então, às vezes eles têm vários apartamentos pela cidade e eles não têm exatamente qual o aluno vai ficar. E aí, às vezes, chega também uma semana antes do embarque qual exatamente ele vai ficar. Então, checa isso antes de falar pra ele que é certeza que ele vai ter o endereço. Checa se realmente essa que você tá oferecendo já é aquela específica, aquele endereço específico, mas na maioria das vezes o aluno já sai sabendo, então isso deixa ele um pouco mais seguro também, tá? Então, resumindo, explique toda a verdade para o seu cliente. Como eu já disse em casa de família, agora aqui em residência, exponha todas as informações, exponha tudo que o aluno precisa saber, o que vai ser determinante para ele definir ou não, e deixa nas mãos do seu aluno fazer essa decisão, tá? Você como consultor, gente, não cometa esse erro, não ache que você é quem vai escolher o programa para o seu cliente. Não escolha o programa para o seu cliente, porque se você escolher o programa do seu cliente, e você não escolher certo, de repente não entendeu direito o perfil dele, não conseguiu sentir direito, o seu cliente depois ele vai ficar muito insatisfeito. Ele vai falar que você falou para ele estudar lá, que você falou que era o melhor para ele. E a verdade é que, gente, a gente não é ninguém para saber o que é melhor para ninguém. O nosso papel como consultor é expor as informações e deixar com que o cliente faça a sua própria escolha. Porque dessa forma, mesmo que ele de repente escolha errado, né? Mesmo que de repente ele chegue lá e não goste, ele vai virar para você e falar assim: nossa, eu escolhi errado. Nossa, não gostei, será que dá pra trocar? Mas ele vai entender que você fez o seu trabalho como consultor certo, né? Que você não tentou vender uma coisa que você queria vender, e sim que você deixou com que ele próprio fizesse as escolhas dele. E se deu errado, tudo bem, ele tá te pedindo ajuda, você ajuda ele, tenta fazer uma troca, tenta um reembolso, a gente tenta o que precisar, né? Mas não escolha pro seu cliente, principalmente a acomodação, que, como eu já disse, é uma das partes mais importantes do intercâmbio do seu aluno. Então, se der problema na acomodação do seu aluno, muito provavelmente ele vai achar que tudo deu errado, muito provavelmente ele vai ficar insatisfeito com o intercâmbio dele inteiro. Então, deixa essa responsabilidade na mão do seu aluno, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês, ter clareado um pouco aí melhor, né, a mente de vocês em relação a esse tipo de acomodação. Se você gostou do vídeo, se fez sentido pra você, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber os novos vídeos, tá certo? Nos vemos por aí!